Oi, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Multiverso Biomédico mais uma vez. Se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Dandara, sou biomédica e hoje eu vou contar uma parte da minha trajetória até chegar no mestrado. Minha história é muito longa, cheia de desafios, mas hoje é só uma parte, tá? Dela, porque eu resolvi compartilhar isso com vocês para que de alguma forma esse vídeo ele possa chegar, né, em alguma pessoa que está pensando em fazer mestrado. Meu objetivo aqui é sempre poder ajudar vocês de alguma forma, tá? Então vamos lá. Bom, eu na graduação eu não era a aluna mais confiante da sala, tá? Eu não sei como é que funciona aí para vocês. Muito pelo contrário, né? Eu era extremamente tímida. E eu sou tímida sim, gente. Apesar de estar fazendo vídeo pro YouTube, eu não sou uma menina que você vai me ver falando com muitas pessoas, tá? Normalmente eu gosto muito de ficar no meu canto. Sou aquele tipo de pessoa que fala muito, mas com quem é mais íntimo, sabe? Então demora para eu acabar falando com as pessoas. Bom, então, eu sempre tive facilidade para conversar no meu grupo de amigos, mas era aquele grupo mais leve, mais de conversa mesmo. Não era um ambiente que me impulsionava academicamente falando, tá? Isso com o tempo começou a pesar, sabe? Principalmente quando chegava a hora de fazer trabalho. Quem aí nunca passou por aquele grupo onde você se sentia sobrecarregado? Se você é a pessoa que faz o trabalho, você vai se identificar comigo que se sentia sobrecarregada, porque algumas pessoas não gostavam de fazer. Tipo, eu gostava muito do meu grupo que andava comigo, mas eles eram mais para conversar, falar sobre outras coisas. Agora, academicamente, não era aquele grupo que me impulsionava, sabe? Bom, mas enfim. Ao mesmo tempo, eu via outras pessoas na sala que tinham uma postura diferente, mais focadas, mais direcionadas, e mesmo sem falar muito com elas, eu já percebia que existia ali um outro nível de comprometimento. Só que tinha um problema. Eu queria me aproximar, mas não sabia como fazer isso. Eu tinha medo de que as pessoas pudessem pensar que eu estava me aproximando delas por interesse. Então, a timidez ela me travava muito. E por muito tempo eu fiquei nesse lugar confortável, mas que no fundo não estava me levando para onde eu queria. Até que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha trajetória. Eu fui a um congresso de biomedicina que teve aqui no Rio de Janeiro. Se você não sabe, eu faço parte aqui do Rio. Isso pode até parecer simples, mas não foi, gente. Eu vou explicar como que tudo ocorreu. Bom, lá no congresso de biomedicina, então, eu conheci algumas pessoas, né, como eu já falei, e acabou que eu entrei em contato com a pessoa que é minha amiga hoje. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu não gosto de ficar expondo as pessoas, mesmo que sejam pessoas bem próximas a mim, mas enfim. Na época, foi bem difícil conseguir estágio, tá? Eu não lembro em que período que eu tava da faculdade, eu só sei que foi no ano de 2023. Eu acho que eu tava entre o sexto ou sétimo, alguma coisa assim. Ou no quinto. E aí eu consegui um estágio. Só que nessa época do congresso eu já tinha virado auxiliar de laboratório. Eu já tinha saído do estágio, mas é tudo dentro do mesmo local, dentro da mesma empresa que eu fazia parte, que eu trabalhava com análises neurológicas. Eu já tinha virado auxiliar e na época eu lembro que algumas pessoas me perguntaram como que você conseguiu? Porque assim, é difícil você conseguir estágio remunerado, né? A maioria dos estágios são como é que fala, gente? Não remunerados. Essa é a palavra. Enfim. E aí eu lembro que essa pessoa veio até mim e aí ela foi e falou, me perguntou, teria como você enviar meu currículo? Como que faz para fazer parte desse lugar? Como é que é o estágio e tudo mais? Aí, como eu já queria me aproximar dessa pessoa, não sabia como, eu vi que era uma ponte. E aí eu fui, fiz todo o trâmite, peguei o currículo dela e enviei para minha coordenadora na época. Ela fez a entrevista, passou na entrevista, então assim, eu ajudei de uma certa forma, mas foi mérito dela conseguir o estágio, porque ela passou na entrevista, né, gente? Assim como qualquer outra pessoa. E aí ela ficou lá durante 3 meses só, porque já é uma pessoa que já tinha mais experiência, não era o primeiro emprego nessa área.
E ela acabou indo trabalhar no laboratório de pesquisa com doenças neurológicas, que era o que eu trabalhava. E aí, na época, eu lembro que ela falou para mim: eu tô fazendo mestrado, peguei mestrado para fazer, porque essa pessoa fazia biomedicina comigo, mas ela já era bióloga, tá, gente? Então, ela acabou fazendo mestrado e aí eu acabei me interessando também. Eu falei, poxa, eu acho legal porque, gente, eu sempre fui viciado em estudar. Sempre gostei muito de estudar. Eu falei, eu sempre quero estar um nível acima do meu conhecimento e tudo mais. Então eu acho que o mestrado ele abre portas para você, tanto mentalmente quanto de pessoas, networking. Você começa a entender melhor como que funcionam as pesquisas, esse meio acadêmico. Eu acho que abre portas de maneira geral. Então eu queria muito isso também. Não por questão financeira, porque a questão de bolsa, gente, não é uma bolsa muito legal, sendo bem sincera para vocês, tá? E aí, enfim, eu acabei entrando pro mestrado depois que eu saí da empresa que eu trabalhava com essas análises neurológicas. Eu saí de lá, eu lembro que foi um período muito, muito, extremamente difícil, porque eu estava doente. Eu tenho síndrome do ovário policístico, então quem sofre com isso sabe do que eu tô falando. Eu tive vários problemas que eu não vou ficar citando aqui, mas um dia eu pretendo também falar um pouco sobre essa doença, como alerta também, que hoje finalmente consegui encontrar uma ginecologista boa, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Eu passei por algumas provas, tá? Para entrar no mestrado não é algo fácil. Você tem que estudar de verdade, tá? Não penso que é só ler, porque não é. Você tem que saber inglês, sim. E você tem que saber falar muito bem. Então, eu sempre me vi nessa cobrança em cima de mim de, tipo, me expor mais, saber falar e tudo mais. E esse também é um dos motivos de eu ter feito canal no YouTube. De eu conseguir falar mais e me expor mais às pessoas que eu não conheço, tá? Bom, eu, depois que saí de lá dessa empresa, eu saí com uma bagagem muito boa, tá? Principalmente relacionado a testes de imunofluorescência, que sempre foi minha paixão naquela empresa. E quem trabalhou comigo sabe que eu gostava muito de fazer imunofluorescência. Eu trabalhava com aquaporina 4, MOG, encefalite autoimune, entre outras coisas, mas foi especificamente a imunofluorescência, por incrível que pareça, uma coincidência. Era o que esse laboratório de pesquisa também precisava. Eu ensinei, né, algumas coisas para essa minha amiga que ela precisava fazer, porque o projeto de mestrado dela tem a ver com aquaporina. E hoje, lá no laboratório, eu trabalho com isso também, no laboratório de pesquisa, ao qual eu faço parte, da Unirio, aqui no Rio de Janeiro. E isso acabou me abrindo portas. E o que eu quero dizer com isso? É que se você pensa em fazer mestrado futuramente, ou se você está na graduação, não deixe de fazer networking, não deixe de falar, não deixe de se comunicar com as pessoas, não cometa esse erro que eu cometi, de ser muito tímido, de ter medo de falar com as pessoas, porque isso vai acabar trazendo muitos problemas para você, tá? Problemas no quê? Quando você olhar para trás, você vai ver, poxa, eu poderia ter falado com tal pessoa, eu poderia ter aprendido mais coisas, sabe? Ter me exposto mais. E quando eu passei na prova, gente, eu senti um alívio, uma felicidade. E principalmente a sensação de que todo o meu esforço ele tinha valido a pena. Porque eu tinha acabado de sair de uma empresa e eu tava sem emprego, sem remuneração. E aí eu falei, cara, só depende de mim ganhar dinheiro agora. Só depende de mim, sabe? Não que antes não dependia, mas tipo, agora eu preciso realmente fazer algo que eu realmente gosto de estudar e eu vou ser remunerada por isso. Então, é legal, sabe? É muito gratificante. Enfim, eu não tinha muita confiança de que eu ia passar na prova, porque era a minha primeira prova, assim, né? Sei lá, para passar no mestrado, enfim. E eu achava que eu não ia passar. Na de inglês eu lembro que eu tinha errado uma palavra e eu fiquei muito chateada comigo. E eu falei, meu Deus, eu não vou passar. Eu nem consegui ver.
Eu pedi pro meu marido ver pra mim, porque se eu tinha passado ou não, porque nem eu conseguia ver, mas enfim, eu passei. E enfim, hoje então eu faço mestrado na área de biologia molecular e celular, né? Da Unirio, que é uma universidade federal. E eu posso dizer com muita sinceridade, né? Não é um caminho fácil, a bolsa, como eu falei, ela não é alta, a cobrança é grande, tá? Mental, porque tem gente aí, tá? Que acha, se você pegar mestrado para fazer, você vai encontrar talvez algumas pessoas que vão achar que você não tem trabalho, que você não trabalha, que você é uma pessoa parada ou algo do tipo. Mas não, gente. Fazer mestrado, doutorado, tudo que exige o seu mental demais é um trabalho dobrado, tá? Eu não tô querendo aqui falar que é o trabalho mais cansativo do mundo. Não, acho que cada trabalho tem o seu valor. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que o mestrado, sim, ele é um trabalho, tá? Porque exige muito do seu mental. Você tem que estudar quando você quer estudar, você tem que estudar quando você não quer estudar, você tem que estudar todos os dias, você tem que ler artigos constantemente, artigos em inglês, artigos em português, enfim, você tem que estar a todo momento escrevendo, perturbando seu orientador, verificando se está tudo dentro do combinado, sabe? É muita coisa e é extremamente cansativo, muito cansativo. Eu recomendo mestrado para pessoas que realmente gostam de estudar, porque se você não gosta de estudar, não pega mestrado para fazer, porque você vai se lascar, você vai acabar entrando numa coisa que você vai gastar o seu tempo e vai acabar perdendo o seu tempo por isso. Então, resumidamente, algumas coisas que eu quero deixar claro aqui para vocês. Primeiro, você quer fazer mestrado? Estude inglês, foque no inglês, tá? Porque isso é extremamente importante. Não é nenhuma novidade aqui, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre a importância do inglês na biomedicina, inclusive até de outros idiomas. Então, foca no inglês, isso vai te alavancar de uma maneira geral, mas você vai precisar falar inglês e principalmente no mestrado não cobra nem tanto a questão da fala, tá? Cobra mais a questão da escrita e da leitura, principalmente reading, principalmente leitura, porque a leitura é o que você vai mais precisar ali para poder ler os artigos, né? Mas é importante que você treine tudo, porque você tem que pensar grande, gente. Tem que pensar que você vai lá para fora, vai apresentar algum trabalho, e que você vai participar de congressos internacionais também, porque não pode surgir a oportunidade. Então, se você souber falar inglês, você vai fazer o network internacional. A gente tem que pensar dessa forma, sabe? Não ficar se limitando. Eu vou aprender só reading ou writing, né? A escrita só para isso daqui. Para o mestrado, sim, isso é mais específico. Mas pense de maneira geral. Tá? Então, esse é o primeiro conselho que eu deixo aqui para vocês. O segundo, como eu falei no início do vídeo, é a questão do networking. Faça bastante networking dentro da faculdade, fora da faculdade, frequente congressos, não só da sua área. Se tem outra oportunidade também de ir para alguma área desconhecida, procure saber, procure se informar. Eu acho que o mundo da biomedicina, ele é um multiverso, realmente, como é o próprio do canal, o nome do canal aqui. Ele não se limita somente a uma área, são várias áreas. E é importante que a gente conheça um pouquinho de cada história, um pouquinho de cada coisa, sabe? Porque, querendo ou não, isso pode te trazer conhecimento, te trazer pessoas engajadas com outras coisas que vão te abrir portas, tá? Esse é o segundo conselho que eu deixo aqui. O outro conselho que eu deixo aqui para vocês também é não espere ficar pronto para você iniciar algo. Simplesmente vai e faça, tá? Óbvio, com estratégia, com planejamento. Se você puder perguntar a alguém que tem mais conhecimento sobre o que você deseja fazer, pergunte. Não tenha medo de perguntar. E bola para frente. É isso, porque é para frente que se anda, gente. E o último conselho que eu deixo aqui também é relacionado a ambiente. Como eu falei no início do vídeo, eu fazia parte de um ambiente de alunos, né? Eu fazia parte, então, né, de um ambiente de alunos que eram legais e tudo mais, se conversavam bastante.
mas eu acabei ficando muito sobrecarregada no início da graduação. Teve até uma época que eu não aceitei mais, cheguei a falar que eu não ia colocar o nome de algumas pessoas no trabalho, porque a pessoa simplesmente sumia e achava que ainda tinha o direito de colocar o nome no trabalho. Sendo que eu falei não, que se vocês colocarem eu vou falar com a professora, e foi isso que eu fiz, né? E aí acabou que, enfim, gente, não tô aqui pra ficar falando dessas coisas, mas todo aluno de graduação passa por isso, né? De trabalho, trabalho em grupo. Gente, eu quando virar professora de fato, sinceramente, eu não sei como é que vai ser ainda e tudo mais, mas, cara, se o aluno chegar pra mim e falar, eu quero fazer o trabalho individual, posso? Pode. Eu não vou obrigar o aluno a fazer trabalho em grupo. O trabalho tem que ser em grupo. Poxa, é legal fazer trabalho em grupo porque você aprende com o outro, ou pelo menos deveria ser assim, né? Onde existe uma troca legal entre alunos. Mas nem todo aluno vai fazer. Eu não acho justo o aluno que se sobrecarrega, entendeu? Aí todo mundo leva a fama lá de que fez e no fundo não fez. Mas você deve deixar isso para lá, porque no final das contas, no final da graduação, você vai ser o aluno que vai se destacar melhor no mercado e aquele aluno que não fez nada, não. Gente, tá cheio de profissional ruim aí, né? Muita gente que não sabe coletar, muita gente que coleta errado, muita gente que acaba se formando que você fala assim, caraca, esse profissional, na verdade, ele só tem diploma. Ele não tem nada a acrescentar. Então, eu acho que a gente pensando dessa forma, a gente acaba contribuindo para que uma pessoa ruim se forme, entendeu? Então, assim, responsabilidade dos professores, na minha opinião, tá? Deixando bem claro. E responsabilidade também desse aluno, querer ou não, tá? Fazer o trabalho individual e ou em grupo, enfim. Acho que não é novidade para ninguém que cientificamente é comprovado, né, que você é o que 5 pessoas ao seu redor são. Então, se você anda com 5 maconheiros, você provavelmente vai ser o sexto, né? Porque não tem um porquê eu andar com pessoas que não fazem parte do meu nível intelectual, enfim, com o que está agregado ao que eu quero atrair para minha vida, né? Não faz sentido eu andar com esse tipo de gente. Mas enfim, né? Algumas coisas a gente é obrigado a aturar, outras chega um momento, uma certa idade, que a gente não aguenta mais. A verdade é essa. Então é isso, gente. Foi isso que eu aprendi, tá? Até agora, eu acho que é isso que eu tenho para passar para vocês. Eu tenho bastante coisa ainda para falar, talvez, para orientar, porque eu aprendi muito. Eu acho que eu tenho muitos erros que eu cometi no passado que eu posso passar aí, tipo, para que vocês não cometam. Principalmente, eu falo para pessoas que estão em início, tá? Pensando em fazer biomedicina, pensando em fazer alguma graduação na área da saúde de maneira geral. Enfim, deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você se interessou pelo tema. Deixa aqui seu relato também do que você passa na graduação, se você pensa em fazer mestrado ou não, o que você acha disso. Ou se você tem sugestões também de outros temas aqui no canal do que eu poderia falar. Mas eu só falo o que eu vivencio, tá, gente? Do que eu já passei e o que eu continuo fazendo na prática, tá? Eu não trago nenhuma informação aqui que seja que não seja experiência própria minha, tá? De maneira geral, assim. Eu falo mais da parte da graduação, de biomedicina e tudo mais, mas antes da biomedicina eu já trabalhava, antes da biomedicina eu trabalho desde os meus 10 anos, tá? Então, eu tenho bastante conhecimento relacionado a trabalho, pessoas, personalidade de pessoas, enfim. Então, eu acho importante a gente falar disso também, sobre a nossa mentalidade, que a gente deve forjar a nossa mentalidade toda vez que a gente passa por uma dificuldade para que a gente não repita esses erros e que a gente consiga evoluir como pessoa na área acadêmica, de trabalho, mentalmente, enfim, em todas as áreas, né? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, que a gente já tá chegando a quase 50 inscritos. E parece poucas pessoas,
Eu sei que. Só que, tipo, gente, tem 48 pessoas no canal. Tem alguém me ligando, enfim. Tem 48 pessoas no canal. E eu já imagino, tipo, 48 alunos, sabe? Imagino uma sala cheia. Então a questão aqui não é quantidade de pessoas, mas quanto mais pessoas se inscreverem, isso me ajuda aqui no canal. E eu fico muito feliz de poder compartilhar conhecimento, compartilhar o que eu já experienciei na minha vida acadêmica e o que eu estou vivendo. E tudo que eu for vivendo aqui, eu vou trazer para vocês, sem filtro, tá? Sem pegadinhas, sem roteiros prontos, enfim, é isso. Seja bem-vindo ao Multiverso Biomédico, até a próxima.